Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Sejam bem-vindos a mais um episódio da série Vida Espírita. Hoje a gente quer refletir um pouquinho sobre o prazer em viver. Claro, diante da ótica daquilo que o Espiritismo nos ensina e que, inclusive, é uma ótica de grande sabedoria. Isso porque a palavra prazer tem em si um significado amplo, mas de forma geral, a gente pode dizer que o prazer é uma sensação ou uma emoção positiva que a gente sente quando algo nos agrada ou nos satisfaz. Quando a gente tem alguma situação que nos agrada ou satisfaz, a gente pode dizer que a gente sentiu e sente com isso prazer. Muito bem. Esse prazer pode ser físico, como por exemplo a degustação de um alimento que o sabor nos agrada. Ele pode ser também ligado a coisas como certas atividades, certos hobbies, como o trabalho, a gente sente prazer muitas vezes em trabalhar, o nosso trabalho profissional. A gente pode sentir prazer em relacionamentos, arte, tantas outras situações da vida que nos trazem essa questão de, esse sentimento, né? Essa sensação, melhor dizendo, que é a sensação de prazer. Bom, então a gente vive procurando o prazer durante a vida terrena e muitas vezes o prazer nos leva a certos hábitos que se transformam excessivamente em hábitos repetitivos, nos levando aos vícios. Mas o caso é que o Evangelho nos ensina que nós podemos ter prazer em viver. O prazer não é algo que precisa necessariamente estar separado de nossas vidas como algo pecaminoso. Sentir prazer não é pecado, seja ele de qualquer ordem, contanto que ele não nos cause o mal, contanto que desse prazer nós não tenhamos prejuízos de qualquer ordem, sejam eles prejuízos físicos, mentais, emocionais, espirituais, se a gente quiser assim pensar, né? Então, sentir o prazer em saborear um alimento, ótimo. Exagerar já é causar prejuízo a nós mesmos. Só para a gente dar um exemplo, né? Sentir prazer com uma bebida alcoólica, onde isso vai nos levar? E assim para diversas outras substâncias que a gente usa aqui na Terra para sentir prazer. Qual é o limite entre o prazer que a gente sente e a dominação que aquela circunstância, que aquela substância causa em nós? Se daqui a pouco eu percebi que eu só sinto prazer na minha vida fazendo uso de uma substância, a gente não está num bom caminho. Não é? Então o Evangelho, o Espiritismo, nos mostram que é possível sentir prazer, que a gente pode sentir prazer, e nos mostra inclusive um modo diferente, mais profundo de termos prazer em nossa existência, uma experiência pouco vivida por nós, que é a experiência proposta por Jesus. Muita gente pode encarar o evangelho de forma equivocada, dizendo assim: nossa, mas se eu seguir o evangelho à risca, eu não vou aproveitar a vida. Eu não vou aproveitar aquilo que a vida tem de bom. E olha só que a gente liga a palavra bom com o sentimento de prazer, né? Aquilo que é bom é aquilo que me causa prazer. Aquilo que é ruim é aquilo que não me causa prazer. Mas notemos que às vezes o bem pode estar em algo que não necessariamente nos causa prazer, que a gente designaria como algo ruim. Por exemplo, um xarope amargo. A gente está com aquela tosse, a gente vai sentir o sabor amargo daquele xarope, sabor desagradável, mas ele vai nos causar um bem. Note que aquilo, né, não é algo bom para o nosso paladar, mas nos causa o bem, que é o fim da tosse. E por favor, eu não estou querendo dizer que o evangelho é um remédio amargo. Nada disso, é justamente o contrário. O evangelho é prazeroso. Ele nos dá prazer. É um tipo de prazer diferente do prazer das coisas materiais. Ele é um tipo de prazer espiritual que pode e deve perfeitamente substituir os prazeres essencialmente materiais que são efêmeros, passageiros e que tomam conta de nossas vidas como vícios muitas vezes.
E repito, a gente não está proibido de sentir os prazeres materiais. Só que a gente deve ter muita atenção com eles. Porque Jesus ensinou coisas maravilhosas a respeito da vida para nós. Ele nos disse, por exemplo, que a verdadeira felicidade está em servir. É possível sentir prazer em servir a outra pessoa. A felicidade do outro nos contagia muitas vezes. Também, inclusive, tem uma passagem de Jesus que é uma passagem muito interessante para a gente analisar isso. Ele disse assim: Olha, não convida para sua mesa só seus parentes e amigos, não. Convida para sua mesa, em preferência disso, os pobres e estropiados. E hoje a gente fica analisando, né? Fala, poxa vida, tá tão difícil a gente conseguir fazer uma pequena festa, um pequeno churrasquinho, né? A vida tá tão difícil para a gente fazer, conquistar essas coisas. E aí, ao invés das pessoas que são minhas amigas, eu vou convidar pobres e estropiados. É um ensinamento forte, né, de Jesus. Porque olha só, é um ensinamento que quebra com muitos de nossos preconceitos. Um deles é o de fazer o bem só para as pessoas próximas. Inclusive, aqui vale um parêntese bem rápido, né? Entre os pobres e os estropiados, nós que somos reencarnacionistas, poderemos encontrar espíritos de grande afinidade que foram parentes muito próximos em vidas anteriores e que estão esperando a nossa mão estendida. Sabe para quê, meus amigos? Para serem ajudados e para a gente sentir prazer na presença deles. É uma coisa inexplicável como que a gente encontra com pessoas nessa vida que são completamente desconhecidas. A gente, né, pessoas que vêm de outras cidades, de outras situações, de outras profissões, a gente encontra com aquela pessoa e parece que a gente vive com ela há muito tempo. E de fato vive a vida espiritual há muito tempo. Então vejam só como que quebrar com esses horizontes, né, com esses limites impostos pela vida material, é algo que pode nos trazer um grande prazer. Fazer o bem para pessoas que não têm como retribuir. Olha que ensinamento esse. Você fez o bem para uma pessoa que não pode te convidar para ir numa festa na casa dela. E aquilo vai te causar prazer. Já experimentou? É claro que aqui, essa situação, né, de convidar os pobres e estropiados precisa ser muito bem analisada hoje em dia, né? Muito, muito cuidado com o mundo violento que a gente tem. Mas na medida das nossas possibilidades, a gente pode sim fazer o bem, inclusive a essas pessoas, aos pobres e estropiados, como se diz no Evangelho, né? A pessoas que não têm um lar, que têm poucos recursos, enfim. A gente pode fazer e deve fazer. E isso vai nos dar prazer. Um prazer espiritual. Aquele prazer de termos conquistado alguma coisa que é nossa, que é do nosso íntimo, que melhorou as nossas relações, que expandiu a nossa visão da vida. Algo que nos faz uma personalidade única, que é algo que a gente defende com unhas e dentes aqui na Terra, não é? Pensa aquela senhora assim que tem uma receita maravilhosa, que todo mundo elogia. Nossa, como aquela sua receita é uma delícia. Como que você faz? E muitas vezes ela não quer dar receita para ninguém. Claro que não quer. Ora, é aquilo que a faz uma pessoa especial. Já pensou se todo mundo souber fazer aquilo? O prazer de viver a vida muitas vezes está nessa experiência, amigos. Dá a receita, você vai ver que a pessoa não vai conseguir fazer igual. Não consegue. E isso nos torna individualidades maravilhosas. O prazer de conviver com quem nos traz uma ideia diferente, política, filosófica, religiosa, ideológica, de conviver com essa pessoa sem precisar tomá-la como um inimigo só porque ela vê a vida diferente da gente. Pelo contrário, aproximar essa pessoa justamente porque ela pode nos apresentar um mundo novo. Conviver com pessoas que apresentam para a gente a vida de um aspecto diferente. Isso é sentir prazer em viver. Compartilhar uma conquista que a gente tem. Seja a receita ali do bolo, né? A receita gostosa. Seja uma conquista intelectual, passar adiante um aprendizado e perceber como outras pessoas trazem soluções, inovações, modos diferentes de realizar.
Como que a vida em sociedade pode nos dar prazer se ela for vivida pela ótica do Evangelho? Bom, pela ótica do Evangelho, nós encontramos prazer em viver, porque estamos diante da ótica do Evangelho, cumprindo aquilo para o que a vida em sociedade foi feita. Progresso mútuo. Então, vamos em frente, vamos viver e encontrar o prazer de viver buscando o nosso progresso espiritual. Um grande abraço a todos. A gente se vê em breve em mais um vídeo da série Vida Espírita. Até logo mais.